Minoro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tahan. É uma alegria imensa estar com vocês e poder também me comunicar com vocês que estão nos acompanhando aí das suas casas, dos seus lares. Bom, Minoro, é claro, é evidente que você ainda está tomando o pé da situação. Como é que está a Fundação Elias Mansur? Como é que está a formulação de política pública? Isso você ainda está se ambientando nessa arena. Eu queria saber de você o seguinte: o que você está pensando? Qual a proposta de política pública cultural que tem na sua cabeça, que você está precisando concretizar, tendo como referência algumas situações importantes? Eu vou destacar duas. Primeiro, o desmantelo que foi feito no Ministério da Cultura, que se negou a produzir política cultural para o país, e a cena cultural aqui no Acre, que também está longe de ser classificada como uma cena organizada, uma cena articulada. Como é que vai ser, como é que está a proposta de política cultural tendo esses dois cenários que eu te apontei aqui? Como você falou, Itahan, eu estou assumindo agora. E assumi a partir de dessa segunda-feira, e eu estou andando os locais que a Fundação tem a responsabilidade de cuidar. Né? São 37, né? 37 no estado todo. Eu já estive no Memorial dos Autonomistas, hoje pela manhã estava lá na nossa biblioteca pública, porque assim, se nós olharmos o mapa turístico de Rio Branco, e a gente vai perceber só aqui na capital, sem falar nos outros municípios, porque a Fundação cuida do estado todo, se você elencar 12 pontos turísticos indicados para as pessoas que vêm de outros estados, de outros países, pelo menos 10 são de responsabilidade da Fundação Elias Mansur. Então nós temos que cuidar, não só por conta disso, mas porque é algo que faz parte da identidade do povo acreano. Então eu tenho tido essa preocupação de conhecer, de conversar com as pessoas. Essa é a minha maneira de fazer gestão. Respeito todas as outras maneiras de fazer gestão, mas quem me conhece como reitor da universidade sabe que eu faço gestão conversando, ouvindo, indo até onde as pessoas estão. Se você perguntar se durante esses 3 dias aí, quantas horas eu fiquei no gabinete, poucas mesmo. Eu estou visitando os locais. E assim, a gente está com uma grande expectativa. Eu recebi essa missão do governador Gladys Cameli de cuidar, de ir para a Fundação Elias Mansur, que cuida da política cultural do Estado, e a gente está aí realmente com essa ideia de trabalhar nesse eixo, porque a cultura, dentro do eixo da identidade, que faz parte da nossa identidade, das nossas origens, das nossas histórias, das nossas tradições, identidades tanto do ponto de vista material, como também na nossa idade do ponto de vista imaterial. Então nós precisamos cuidar. Então a gente precisa ver aquilo que precisa ser melhorado, e esse é um aspecto. Nós estamos nos aproximando, queremos nos aproximar também dos fazedores de cultura. Nós precisamos. Tem pessoas que de maneira autônoma estão aí nos bairros, distantes aqui do centro da cidade, tentando fazer um trabalho, mas sem apoio. E nós vamos priorizar, porque nós não queremos só espaço bonito, cuidado, isso é importante. Na universidade nós queremos os espaços bonitos, mas nós queremos as pessoas nesses espaços, ocupando esses espaços. E eu acredito que agora, com a volta, né, do Ministério, aí tem um orçamento muito bom, nós vamos estar lá com projetos, apresentando projetos, dizendo aonde nós queremos chegar para captar esses recursos. É aí que eu imagino que a gente vai encontrar um tutano para preencher esses espaços públicos que você já está mapeando aí o que fazer com cada um deles. Você disse, não interessa só apenas a manutenção do espaço, ele precisa ser ocupado. Então precisa ter ideias sendo concretizadas naqueles espaços. Os fazedores de cultura, como é que você está pensando em estabelecer uma relação com eles? Falar de fazedores de cultura, de forma direta, quase, a gente fala do papel do Conselho de Cultura. Sim. Como é que você já conversou com o presidente do Conselho, com a presidente? Como é que está esse diálogo? Já deu tempo para falar com ela? Nós vamos falar, né? Como eu disse, hoje é o 3º dia, eu estou visitando os espaços, mas não dá para fazer cultura para as pessoas.
e para quem entende de cultura e faz cultura. Nós temos que fazer cultura com as pessoas que fazem cultura. Então eu não, realmente você pode ter certeza, já nos próximos dias nós estaremos já procurando essas pessoas, nós já estaremos dialogando. E assim, tá, eu digo para você que nessa gestão, na gestão que eu vou fazer, que é a minha maneira de trabalhar, eu vou sim ser procurado, quero sim ser procurado pelos fazedores de cultura, mas eu quero ter a iniciativa de procurar os fazedores. Eu vou até eles. Você sabe que o Conselho de Cultura, muitas vezes, o que o Conselho pensa, o que o Conselho define, o que o Conselho, para onde o Conselho aponta, normalmente os presidentes da Fundação de Cultura Elias Mansur não gostam muito não, se sentem incomodados, entendem o Conselho como se não fosse um parceiro. E aí? Não, isso aí faz parte de mim, está na minha essência. Eu só faço as coisas dialogando com as pessoas, que inclusive tem pessoas que dentro da sua área, com certeza, entendem mais, têm propostas, têm coisas boas, e eu não vou abrir mão de dialogar. E em alguns momentos, Itaã, não vai ter alguma discordância, mas como é que a gente resolve isso? Conversando, respeitando. Nós vamos trabalhar com as diferentes manifestações culturais com respeito, e isso é importante. E eu, graças a Deus, eu aprendi uma coisa, né, que a gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar, e eu tenho certeza que, apesar de ter discordância em algumas coisas, que é normal, vão ter pontos fortes. Nós precisamos fortalecer a cultura no nosso estado, e principalmente para aquelas pessoas que estão mais distantes. Eu quero ir aonde as pessoas estão. Há mais pontos de união do que de divergência, com né? Com certeza. O Minoru, você disse aí a respeito, fez menção à conversa que você teve com o governador Gladson Cameli. Eu me lembro que no primeiro mandato ainda, você foi sondado para assumir a Secretaria de Estado de Educação. E a declaração que circulou na imprensa, um dos pontos que não houve um consenso, não houve um entendimento, foi a respeito da sua liberdade para montar uma equipe com o seu perfil, com aquilo que você, como possível secretário de Estado de Educação, tinha que manter para conduzir a política de educação no Estado. Como você não foi, então subentende-se que não foi dada essa liberdade para que você pudesse montar uma equipe com aquilo que você entendia ser o adequado. O que mudou em relação daquele tempo para cá? O que aconteceu que você hoje assume a Fundação Elias Mansur? Primeiro, assim, eu agradeço até as pessoas que se manifestaram nas redes sociais, telefonaram para mim, dizendo, professor Minoru, você deveria ser o nosso secretário de Educação. Olha, quero dizer que eu acredito na competência, no bom senso e nas decisões do nosso comandante, que é o nosso governador. E eu, quando decidi aceitar o convite para conduzir a política de cultura, porque a educação, não tem como você fortalecer hoje a educação sem você fortalecer a cultura. E não tem como você fortalecer a cultura sem você fortalecer a educação. Então, eu me senti muito à vontade, porque, Itaã, eu não me proponho, jamais vou me propor a assumir nada sem que eu possa, de fato, me sentir capaz de dar a minha contribuição. Eu vejo o espaço público, eu vejo a política como um espaço para servir, e não é um espaço para ser servido. Então, eu aceitei esse convite, e o ingrediente novo, que eu fiquei muito feliz, foi que eu teria, né, a autonomia para montar a minha equipe, e qualquer coisa que fosse pensado além disso seria conversado comigo. Porque a gente sabe, gente, um time, para ser vencedor, para ser campeão, tem que ser um time bem montado. Sem uma boa equipe, você não consegue chegar em lugar nenhum, né? Tem que haver unidade. Então eu tenho, né, foi me garantido que eu teria as condições de montar, em pontos estratégicos, pelo menos, pessoas que vão apresentar resultado. O que eu quero? Eu quero apresentar resultado para que realmente o governo como um todo possa ser aplaudido, possa ser bem avaliado. O que ele te exigiu, ele e Gladson Cameli? O que ele falou? Houve alguma determinação? Olha, daqui a 4 anos eu quero que a coisa esteja assim ou assado. Olha, o que eu percebo na conversa,
não só com o governador, mas com os próprios secretários mais próximos ao governador, é que o governador tem um desejo de mostrar muito serviço nesse segundo mandato. Nós tivemos um momento aí de pandemia, que a prioridade foi cuidar realmente da saúde das pessoas, mas o que o povo do Acre quer? O povo do Acre quer muito trabalho e eu, na parte de cultura, vou me esforçar muito. Então, o que o governador, que a equipe exigiu, até pelo meu perfil, professor Minoro, nós queremos trabalho. E é isso que eu vou fazer, trabalhar. Estou focado em apresentar um bom trabalho para a nossa querida população. Eu vou abrir um parênteses aqui nas formulações a respeito de política cultural e vou abrir um parênteses aqui para as questões políticas, porque você está assumindo a presidência da Fundação Hospitalar, Fundação Elias Mansur, perdão, substituindo um colega seu de partido, que é o Correinha. O que houve aí? Qual é a cena que ainda não foi vista? Eu acredito que o governador entendeu que nesse novo momento, nesse segundo mandato, colocar uma pessoa, né, que pudesse fazer, né, proporcionar, ampliar, pelo meu perfil de dialogar, de conversar com as pessoas. O nosso ex-presidente é uma pessoa que eu tenho uma relação boa, né, uma pessoa que eu tenho também o meu respeito, e a gente respeita e tem maneira diferente de trabalhar. A minha maneira de trabalhar é ouvindo, é dialogando, né? E eu estou nessa linha. Eu acredito que o governador, pelo trabalho, inclusive, que a gente fez na universidade, porque o trabalho que a gente fez na universidade foi aquilo que, de certa forma, nos credenciou, né, a poder hoje, às vezes, disputar algumas eleições que a gente disputou. Aliás, quantos votos você teve para o Senado, me perdoe? 112.989. Que é uma outra situação, né? É impressionante como a Universidade Federal do Acre tem força e aquela votação, em boa medida, expressa como que a UFAC tem capilaridade na nossa comunidade. Né? Tem, porque a gente faz um trabalho dialogando com... A universidade é plural, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa do outro, e graças a Deus, a minha maneira de fazer gestão consegue fazer com que as pessoas que pensam diferentes, crenças diferentes, torcem por times diferentes, têm credos religiosos diferentes, são capazes de sentar e ver. Tem foco naquilo que nos une. E eu, graças a Deus, eu aprendi a trabalhar e é assim que eu vou conduzir a Fundação Elias Mansur. Vamos fazer o intervalo agora. Tem o Marcelo Fontinelli, presidente da 6 de agosto da Associação de Moradores, está lembrando o seguinte: parabéns ao novo secretário de Cultura, olhe pela nossa Tentamen no 2º Distrito. Vamos conversar um pouco mais a respeito disso aqui.